Esses dias eu tava no Twitter bem de boa olhando meu feed, até que eu me deparo com esse tweet aqui. Tenho ranço de professor de YouTube. Pra mim os caras fazem um desfavor à educação básica. Experimenta aí nos comentários. Aluno X, aprendi com você em 5 minutos o que meu professor tentou ensinar em semanas. Geralmente esse tipo de conteúdo é consumido antes de avaliações, momento em que a intencionalidade do aluno está focada no exame. Esse conteúdo é consumido individualmente, onde as interferências de várias ordens e coletiva inexiste. E por fim, coloca os atores mercantes da educação nos cobrando ensino híbrido. Então, eu discordo um pouco desse posicionamento e eu tô trazendo esse tema aqui para poder discutir um pouco com vocês sobre. Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos por partes. Primeiro, no tweet dessa moça, ela fala que ela tem ranço de professor de YouTube e que o que eles fazem é um desfavor para a humanidade, já que você, quando entra no canal de alguns deles, sempre encontra alguém comentando: aprendi mais aqui em menos tempo do que em sala de aula. Ela também explica que o aluno ele aprende mais nesse curto período de tempo de uma videoaula, porque ele, digamos que, está disposto a aprender, com foco total ali, seja para fazer uma prova ou algum curso. E ok, eu até que concordo com ela em partes. Eu acredito realmente que o aluno só aprendeu ali porque ele está dedicado e esforçado a aprender, justamente porque ele tem um objetivo de fazer alguma prova ou algum curso, sabe? Porém, direcionar essa culpa inteiramente ao professor e dizer que o que ele faz é um desfavor à educação, aí já é sacanagem demais. Eu sei que ela diz isso porque, na cabeça dela, esses professores de YouTube não deveriam nem existir. No caso, quando eu digo nem existir, seria dentro do YouTube, porque só o fato deles fazerem essas videoaulas, isso já, de certa forma, entre aspas, atrapalha o ensino básico das escolas, pois ali o aluno ele não tem interação com outras pessoas. E isso fica mais reforçado quando ela dá sequência nessa thread do Twitter e alega que a escola promove um processo educacional coletivo. Ensinar e aprender algo em grupo é um desafio, mesmo em circunstâncias ideais de estrutura, mas é o que te ensina a se relacionar com o outro. E quanto a essa afirmação, eu também concordo em partes com ela. Eu acredito realmente que a escola vai te ajudar de maneira coletiva, porque você vai, de certa forma, entre aspas, aprender mais a conviver em sociedade, com muito mais interações humanas, fugindo um pouco das interações familiares que você tem na sua casa. Só que, por que para um existir, o outro ele não pode existir? Professores de internet não somente estão lá para te ajudar a estudar para uma prova, ou sei lá, para um curso. Eles também estão lá para te relembrar de assuntos que você aprendeu no passado e já não se lembra mais. Eu vou dar um exemplo meu para vocês. Eu concluí o ensino médio em 2015 e de lá para cá eu tentei ingressar na faculdade em alguns cursos. Então, em 2015 eu fiz Enem, em 2016 eu também fiz e eu fiz novamente em 2018. E o que aconteceu? Com o passar dos anos comigo afastado da escola, eu não estudava muito e muito menos tinha professores perto para eu tirar dúvidas ou questionar sobre algum assunto. O fato é que o que me ajudou nesses períodos a estudar foram os professores online, foram os professores de YouTube. E não porque eu não tinha aprendido X assunto na escola, mas sim porque já haviam anos que eu não estudava e precisava de certa forma relembrar os assuntos que eu aprendi na escola. Foram esses professores de YouTube que me ajudaram a relembrar esses assuntos e conseguir uma bolsa num curso de contabilidade. Eu entendo que para ela como professora deve ser realmente muito merda ter que ler coisas do tipo como aprendi com você em 5 minutos o que meu professor não consegue em semanas, mas em todo esse contexto ela só está avaliando os alunos que estão tomando essas videoaulas para fazerem provas e cursos, e simplesmente esquecendo que não são só essas pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. O que esses caras estão fazendo no YouTube com essas videoaulas didáticas, tentando ensinar às pessoas o que eles aprenderam ao longo das suas carreiras, é muito mais do que somente ajudar essas pessoas a passarem em provas ou cursos. Claro que eles ajudam, mas o objetivo maior é distribuir conhecimento de forma gratuita e de fácil acesso para todos. Ainda nessa thread teve um comentário de um cara que foi o seguinte: não sei de onde tiraram que aula tem que ser legal e não cansativa. Estudar é trabalhoso, demanda tempo, disciplina, foco e é chato sim. E qualquer tentativa de torná-la legal é exatamente para quem não gosta e não quer estudar e aprender. No mais, vá fazer trabalho braçal. Sério, não dá. Só não dá.
E ela basicamente só concordou com isso. Bom, quanto a isso aqui, de verdade, eu não sei nem o que dizer. É fato que estudar e aprender é chato. Estudar e aprender só é algo legal quando você tem interesse pelo que você está estudando. Cada aluno vai ter os seus próprios gostos e cada um vai se identificar melhor com determinados assuntos abordados. E justamente por isso, o ideal é que algo que você não tem interesse não seja maçante e cansativo. O fato do aluno ficar desinteressado num assunto faz com que ele verdadeiramente não se dedique e se esforce para aprender. Então, se a sua metodologia continua nessa mesma ideia precária de que tem que ser chato e cansativo sim, isso só vai acabar fazendo com que os alunos realmente tenham muito menos interesse e desejo por aprender determinados assuntos. Eu vou dar outro exemplo para vocês que aconteceu comigo na minha época da escola. Das áreas de ciências da natureza, as matérias que eu mais gostava eram física e química. Porém, nessa mesma área, eu tinha que estudar biologia. E eu até que gostava, sabe? Mas não era aquela coisa que eu tinha com física e química. Mas o meu professor de biologia era tão legal e ele acabava fazendo brincadeiras em sala de aula com os assuntos que não tinha como você não prestar atenção e não se interessar pelos assuntos que ele estava abordando. E pra mim a aula não ficava chata e cansativa, porque ele conduzia ela de uma forma com resenha e piadas sobre as matérias que simplesmente era impossível achar os assuntos chatos. Mesmo eu não curtindo tanto assim biologia, eu queria entender mais, porque ele fazia algo que pra mim parecia cansativo se tornar algo divertido e único. Enfim, estudar não deve ser chato e maçante, deve ser uma parada legal pra todo mundo, sabe? Tendo em vista que cada um vai se interessar de diferentes maneiras por determinados assuntos. Mas enfim, esse vídeo expressa apenas a minha opinião. Eu me chamo Katsu e obrigado de verdade se você me acompanhou até aqui. Um abraço pra você e tchau.